Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo. A TV Assembleia transmite a partir de agora reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais. Após as deliberações de praxe, será debatido sobre caça e tráfico de animais silvestres no Espírito Santo. Foi convidada a presidente do Instituto Ambiental Reluz, Renata Oliveira Bonfim. O deputado doutor Rafael Favato é quem conduz os trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Essa é a nossa reunião ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, baseada no parágrafo único do artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os nossos trabalhos da 11ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Obrigado pela presença de todos que viabilizaram esse trabalho. E registro também a presença dos nossos convidados. Está aqui a Renata Bonfim, do Reluz, é presidente do Instituto Ambiental Reluz. Está o Luiz Alberto Carvalho Bittencourt, também gestor da RPPN, Reluz. O José Antônio Borges Alvarenga, doutor José Antônio Borges Alvarenga, representante da Comissão de Direitos Ambientais da OAB Espírito Santo, representando também o nosso presidente. Adalberto da Cunha, também presente aqui, Ramaldes, bem-vindo, nosso convidado a participar dos nossos debates. Dispenso a leitura da ata da reunião anterior, conforme o artigo 4º do artigo 97 do Regimento Interno, solicito a publicação da ata taquigráfica desta reunião no Diário do Poder Legislativo. Dispenso também a leitura do expediente e da ordem do dia. E vamos passar direto para as fases da nossa apresentação. Convido agora a Renata, antes da apresentação, para fazer uma breve explanação aí dos nossos convidados, a apresentação deles e da sua apresentação pessoal e depois a apresentação hoje mesmo propriamente dita, Renata. Boa tarde a todos. Bem, gostaria de agradecer a essa comissão por abrir esse espaço privilegiado de fala para a gente, para o nosso instituto. Nós solicitamos essa reunião para um tema tão importante e emergente. Gostaria de agradecer a presença da OAB, que nós fizemos o convite, agradecer a presença dos outros amigos e dizer o seguinte, que a gente vai hoje apresentar uma realidade que tem sido muito pouco discutida, mas precisa ser melhor discutida, que é a questão da caça e do tráfico. Isso não apenas nas reservas particulares do patrimônio natural, mas também nas áreas naturais do Espírito Santo. A motivação desse pedido veio a partir da Operação Habeas Corpus, que desmantelou uma quadrilha, uma quadrilha organizada que tem cerca de 15 anos atuando no Espírito Santo, especialmente no norte e no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e que está entrando nas florestas e simplesmente pega os animais nos ninhos, captura os pássaros, muito em vias de extinção, mata os macacos, as mães dos macacos para roubar os filhotes. Então, a gente percebe que isso não acontece só no norte. Então, a gente gostaria de explanar um pouco isso, e o nosso objetivo aqui é que nós pudéssemos estar conversando com as partes interessadas, com a polícia, com a OAB, com os outros colegas, para ver se a gente tira algo, que a gente possa encaminhar alguma coisa. A gente traz algumas propostas também. Obrigada. Obrigado, Renato, os nossos convidados. Então, eu convido agora e passo a palavra para a Renata fazer a apresentação a presidente do Instituto Reluz sobre a caça e o tráfico de animais silvestres no estado do Espírito Santo. Esse é o tema da nossa apresentação de hoje, um tema muito importante, já foi, assim, já passou muito no nosso telejornalismo, porém sem as ações consequentes dessa reportagem. Porque nós precisamos, sim, do combate, como a Renata falou, é uma quadrilha mais do que organizada, especializada, porque ela já age há 15 anos. 15 anos, já está quase que uma empresa de tráfico de animais, e principalmente que nos envergonha muito em saber que ela age aqui no Estado. Próximo. Com a palavra, a Renata.
Bem, assim como o deputado acabou de dizer, acredito que todos os amigos, as pessoas que estão assistindo, né, que vão ter acesso a essa apresentação, possivelmente, quando abre o seu Facebook, o seu Instagram, veja lá, né, muitas notícias de apreensão. Apreensão de pássaros, tráfico, o problema da caça. E, para nós, isso tem um sentido diferente, porque nós que somos gestores de reservas ambientais, a gente lida com esse problema praticamente no dia a dia e durante muito tempo. Eu trouxe para vocês essas imagens, né, que são que, olha, os caçadores matam mães de macacos para capturar filhotes no Espírito Santo. São duas notícias. Essa operação, né, contra o tráfico de animais no Espírito Santo. E aqui vocês podem perceber que quem apanha um animal vende o animal por R$100. Quem recebe esse animal por 150. E no final dessa cadeia, o animal ele é vendido no valor de cerca de R$3.000. Gente, o prejuízo para o meio ambiente é muito grande. É muito grande. Então, eu gostaria, a próxima, por favor, de começar, primeiramente, dizendo um pouquinho para vocês, me apresentando, né, um pouquinho melhor o contexto, quem é o nosso instituto. Eu sou a Renata Bonfim, presido o Instituto Ambiental Reluz. O nosso Instituto Ambiental Reluz, ele surgiu como uma necessidade, realmente, para nos auxiliar na gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural Reluz, da RPPN Reluz. Para as pessoas que não sabem, uma RPPN é uma unidade de conservação reconhecida pelo poder público e que tem uma particularidade. Ela é uma iniciativa da sociedade civil. Então, o proprietário de alguma terra que tenha interesse para a preservação, seja floresta, seja cachoeira, seja, né, algum monumento natural, ele transforma em reserva. E ele se torna o guardião dessa terra. Então, ele averba esse compromisso na escritura do terreno, e, a partir daí, você tem uma RPPN, ou seja, uma reserva particular. Muitas pessoas confundem esse particular e pensam assim, né? Puxa, tem uma reserva particular, que coisa mais boa, é um pouco elitista, né? Soa um pouco elitista. Mas, na realidade, quando um RPPNista, motivado pelo desejo de contribuir pela preservação, ele transforma a sua propriedade privada em uma RPPN, o que ele está fazendo é doando essa área, porque nunca mais essa área será desmatada, poderá ser desmatada. Então, a gente vê na RPPN realmente aí uma unidade de conservação que veio para contribuir muito com a preservação. Nós somos, no Espírito Santo, 58 RPPNs. Bem, o nosso instituto ele vem porque as RPPNs elas têm características diferentes, né? Muitas consorciam a preservação com negócios sustentáveis, embora ela seja a parte da reserva de proteção integral. O nosso instituto ele tem vários projetos de educação ambiental, tem o Reluz na Escola. Nós vamos na escola, né, para falar de educação ambiental para as crianças, porque realmente a educação é essa alavanca que vai fazer, que vai permitir com que a gente transforme essa realidade que a gente está vivendo. O Reluz na Estrada é um projeto em parceria com a PRF, a gente vai para as estradas junto com a PRF, e também é um projeto que toca nessa questão da caça e do tráfico, porque muitos desses animais eles escoam pelas estradas, pelas rodovias, né? Então a gente vai falar de educação ambiental, a gente tem um meliponário, a gente recebe solturas de animais. Então e temos mais recentemente um clube de leitura ambiental, onde, através, né, das obras de arte literária, a gente discute as questões e os problemas socioambientais. O nosso instituto, ele hoje veio aqui fazer uma provocação para esse assunto tão importante. E eu acredito que observar, embora sejamos, né, muitíssimos gratos por esse espaço, a gente percebe aqui várias ausências importantíssimas. A ausência de um representante do IBAMA, um representante da Polícia Militar Ambiental, outros parlamentares, né,
Então, eu acho que é importante também esse analisador e esse primeiro momento para falar para vocês, os nossos legisladores, que nós estamos enfrentando, o deputado, uma situação muito difícil nas reservas. E eu falo isso porque nós somos gestores há 15 anos da Reserva Natural Reluz. Mas existem 57 RPPnistas que, dialogando, quando a gente dialoga, o nosso problema é comum. Por gentileza, o próximo. Aqui eu vou mostrar para vocês uma vista aérea, né, do Google Earth, da nossa propriedade lá, da nossa RPPN. O ponto vermelho, como vocês podem observar, é onde está localizada a sede da nossa reserva ambiental. A propriedade da reserva, ela se estende de forma longitudinal até lá em cima, uma faixa. São cerca de 4 hectares de RPPN, né? E praticamente 90% dessa área a gente preserva como RPPN. Pois bem, do lado aqui que vocês podem ver, esse descampado grande, né? Essa poligonal, era floresta. Até bem pouco tempo. Né? Então, hoje a gente tem, ao lado da reserva, a gente tem um condomínio. Né? Um empreendimento, um condomínio. E essa é o primeiro motivo, né, da questão do sofrimento, da questão dos animais, da fauna. Né? É a questão da perda do habitat. A caça é o segundo. A perda do habitat e a caça são os dois elementos primordiais desse déficit. Mas eu acho importante agora abrir um parêntese aqui e dizer para vocês o seguinte, né, que quando chega aqui o colonizador, em 1500, desde a chegada e todo o processo de colonização, se instala no Brasil essa prática, né, da caça desenfreada e do tráfico de animais. O Brasil se tornou o point dos traficantes. E, infelizmente, né, a gente vai ver que a degradação que a gente vivencia hoje é fruto de um processo histórico. Embora a gente tenha sentido que, no decorrer dos anos, tenha momentos de mais calmaria, entretanto, nesse momento que a gente vive, esses últimos 2 anos principalmente, a gente tem percebido um aumento significativo da presença de caçadores na floresta. Tá? Então, a gente pode perceber o seguinte, que, embora nós sejamos um país mega biodiverso, né? Um dos países de maior biodiversidade do planeta, e em se tratando de fauna, o primeiro em fauna, né, mais rico em fauna do planeta, dá uma falsa sensação. Gera uma sensação de que não vai acabar nunca. Não é? Não. Deixa pegar, né? Pode matar. Porque não vai acabar, tem muito. Essa ideia de fartura e de uma fauna ilimitada, ela é falsa. Especialmente porque grande parte dessas espécies estão associadas ao endemismo. Elas são de um lugar específico. Então, elas são muito frágeis. Então, a gente está lidando com uma situação em que, né, a questão da caça ela chegou a um patamar que a gente está vivendo o fenômeno da floresta vazia. Então, ali eu gostaria de mostrar para vocês que a gente está tentando aqui, fazendo uma força muito grande para adquirir uma outra parte dessa floresta para transformar em reserva. É outro parêntese, né, que eu gostaria de abrir aqui. Essa falta de apoio que a gente tem para a aquisição e a criação de reservas ambientais. Dificuldade que a gente não observa no apoio para o desenvolvimento de outras atividades, como, por exemplo, as atividades de monocultura, as extrativistas. Né? Então, assim, eu e mais vários outros gestores de reservas ambientais, de áreas naturais,
tanto privadas quanto áreas que não são RPPN, enfrentamos essa dificuldade. Então, o que vocês estão vendo aqui é um retrato do que tem acontecido nas montanhas capixabas. Tá? Então, assim, é público, né, essa tendência do desmatamento para a construção de condomínios, deixando claro que não somos contra o desenvolvimento da cidade. Entretanto, nós vivemos um momento em que não podemos mais nos dar o luxo de derrubar a Mata Atlântica. Isso é uma ignorância. É de lá de cima que vem a água que abastece aqui, né? Nós temos o privilégio de ter o braço sul do rio Jucu cortando a nossa RPPN. Então, nós somos testemunhas do assoreamento, da pressão que esse rio, que esse braço do rio Jucu sofre. Então, a gente está aqui para fazer esse alerta para a sociedade, para o governo, para o poder público em geral, né? E dizer que a gente precisa pensar juntos numa solução. O próximo, por gentileza. Pois bem, esse problema aí da caça, né, que eu trago ali para vocês, primeiramente, eu queria apresentar esse rapazinho aí, esse macaco prego de crista. Ele se chama Ravi. E ele é um dos macacos pregos que habita lá, que vive na Reserva Natural Reluz. E quando houve esse desmantelamento pela habeas corpus, né, então nós ficamos realmente muito tocados, porque é uma espécie em vias de extinção e que já está assim, muito ameaçado e sob muita pressão. Nós temos percebido, nos últimos tempos, um movimento diferente na floresta. E muitos tiros, principalmente nos finais de semana. Então, assim, parece uma coisa que a gente fala, mas que não tem tanta importância, não é? Mas a questão, gente, da caça na floresta envolve também a gestão. Nós também já estamos nos sentindo ameaçados com esse descalabro. Então, muitas vezes, nós, como guardiões dessa floresta que somos, então nós viemos aqui pedir o apoio da Polícia Ambiental, do IBAMA, dos órgãos fiscalizadores, né? Infelizmente, não estão aqui. Poderiam ter enviado um representante, né? E não estão. Então, nós vamos voltar a convidá-los, porque eles são peças-chave para a resolução desse problema, a presença. O problema do Brasil e o problema nosso com relação às áreas naturais não é querer fazer o paraíso mítico na Terra. Não. Quando a gente passa, né, sobrevoa, por exemplo, uma floresta como a Amazônia, você vê aquele mundo de árvore. Tem pessoas ali embaixo, tem animais ali embaixo, tem comunidades ali embaixo, indígenas, quilombolas. É possível o ser humano coexistir com a natureza. É possível, mas tem que ser de uma forma sustentável. Então, o que a gente está buscando aqui? Pedir que as autoridades nos ajudem, seja presente, que a autoridade seja presente. Né? Por gentileza, o próximo. A última vez que eu estive aqui nessa comissão, fazendo uma comunicação, foi no dia 6 de fevereiro de 2018. Eu estive aqui para pedir apoio para os RPPnistas, né? Cumprindo a Constituição, porque a Constituição diz que um meio ambiente equilibrado, ele é, primeiramente, um direito de todos, mas ele é um dever também compartilhado. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos lá cuidando, nós colocamos as nossas terras à disposição para essa prestação de serviço coletivo, porque a floresta ela presta serviços ecossistêmicos importantíssimos. Então, a gente gostaria também de articular, junto com o poder público, esse apoio para a proteção dessas matas. Então, nós viemos aqui pedir ajuda, deputado, pedir ajuda. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer juntos? Né?
Então, está aqui, né? Viemos aqui pedir o cumprimento do decreto 3.384-R de 2013. Esse decreto é um decreto que foi assinado, foi criado pelo nosso atual governador, numa gestão anterior, o Casagrande. Casagrande assina esse decreto e, desde essa época, a gente está esperando que esse decreto ele seja implementado. Esse decreto ele regulamenta a criação e a gestão. Ele é um decreto feito a várias mãos, é um decreto muito bom. Inclusive, esse decreto, deputado, ele contempla a questão da segurança nas reservas. Só que a não implementação desse decreto faz com que nós tenhamos na mão um papel. Então, nós gostaríamos de aproveitar essa ocasião para reforçar esse pedido lá, que já foi feito em 2018. De lá para cá, nós temos lutado coletivamente. Eu faço parte, né, do movimento aqui dos RPPnistas do Espírito Santo, mas também do movimento dos RPPnistas do Brasil. Eu sou representante no Espírito Santo da Confederação Nacional dos RPPnistas. Então, a gente está, né, buscando parcerias, como vocês puderam ver, a gente parceria com a PRF, a gente parceria com Setas Ibama, que solta os animais, mas a gente precisa desse apoio da fiscalização. A presença da fiscalização nas reservas começa inibindo essa farra do caçador. Então, quando a gente pensa na caça, a gente sabe que ele é uma atividade ilícita, né, ilegal, que gera muito dinheiro. Então, a gente vai ver aí que são muitas as motivações para que isso aconteça, né? Primeiramente, a cultura, uma cultura que precisa ser transformada. Em segunda, a gente vê também que muitas pessoas fazem vista grossa, até no entorno, porque tem medo de represárias. Mas a gente precisa realmente enfrentar esse problema de frente. Pois bem, nós fizemos, nessas 2 últimas semanas, tentando atualizar, né, um pouco esses dados junto aos RPPnistas, e como a Habeas Corpus identificou uma quadrilha que não atua especificamente no Espírito Santo apenas, não é? Ela é mais ampla, atingindo outros estados, nós estendemos essa pesquisa para RPPnistas de outros estados. Então, a gente tem aqui RPPnistas do Espírito Santo, e Bahia, Paraná, São Paulo, faltou ali Minas, gente, Minas Gerais, enfim. Vários RPPnistas. E olha só, 34, em 10 dias, 34 RPPnistas responderam ao nosso pedido, né, para responder esse questionário. Por gentileza, o próximo. 97,1% dos gestores de áreas naturais identificaram a presença de caçadores na floresta. Gente, 97,1%. E o restante, né, esse restante mínimo, não saberia dizer. Isso não quer dizer que não tenha caçador na sua floresta, né? Então, a gente está falando aqui quase de uma totalidade. Então, eu acredito que se isso não é o suficiente para justificar a gente estar aqui e a gente reclamar a falta da polícia e dos órgãos fiscalizadores, eu não sei o que será o suficiente, né? E ali a gente vê, sendo que os analisadores, o tiro na floresta e a matilha de cães, né? Então, assim, uma das táticas da caça são os cães. Soltam os cães matam e trazem para o caçador a caça, né? E os tiros na floresta. A identificação também de armadilhas na floresta. Então, a gente vai ver ali vários analisadores que vão apontando. Mas vocês veem, a presença de matilha é 58%. A presença de matilha de cães, isso. A presença de armadilha é 61%. Tiros na mata. Então, são índices muito grandes, mais da metade. Então, a gente acredita que isso precisa ser levado em conta. Isso precisa ser ouvido. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E, por gentileza, a próxima. Aí perguntamos também para os RPPnistas, não é? Vocês têm apoio do entorno com relação a essa problemática? Então, eu gostaria aqui apenas, né, de destacar o azul, que é o sim, 14%. Vamos pensar, 14%, né?
é pouco. E, na realidade, a gente vai ver que essa entrevista que a gente fez, né, essa pesquisa que a gente fez, ela é muito verdadeira, porque a gente sente isso. Não, é muito difícil a gente trabalhar, é por isso que a gente investe tanto em educação ambiental, para mostrar, não é, para o entorno, onde ainda tem uma cultura antiga, pessoas mais antigas que ainda não entenderam, né, que o momento está diferente. E que há leis agora que regulamentam a lei de crimes ambientais que precisa ser seguido. Caçar animal, perseguir animal, matar animal, comercializar animal silvestre é crime. E muitos deles a gente observa que ainda não atinaram para isso, que estão incorrendo numa atividade ilegal. Então, a gente vê aí, né? E interessante que fortalecer os órgãos fiscalizadores, 77,1%. Eles apontam que isso seria interessante. A gente reconhece que no Espírito Santo, a Polícia Ambiental, ela faz o que ela pode, mediante várias dificuldades também, de pessoas, de contingente, enfim, né? Mas a gente precisa realmente, dentro dessas condições, encontrar uma forma de mitigar esse problema, com vistas a terminar com ele, obviamente. A gente sabe que estamos falando aí de uma cultura centenária, mas se nós legamos, nós recebemos esse desafio, e a gente precisa encarar. Ou a gente faz vista grossa e vai vivendo, mas eu acho que a gente nem pode muito se dar o luxo disso nesse momento. A gente está sendo convidado para uma missão, e quando eu digo a gente, é eu, você, quem está ouvindo a gente. Porque quando eu falo para vocês do macaco prego, de crista, não é, que vive lá, as famílias que vivem na nossa RPPN, estão muito ameaçadas de extinção, eles são um guarda-chuva. Então, a gente mira neles. Mira o quê? No tratamento, né, e no cuidado. A gente foca cuidar deles. Mas embaixo desse guarda-chuva tem vários outros animais. E nós estamos embaixo desse guarda-chuva também. Porque na hora que esses animais da fauna, que são responsáveis pelo equilíbrio da floresta, isso sem tirar o valor intrínseco de cada um, que é o direito à vida, né? Então, assim, aí a gente já entra numa outra discussão também, porque esse tema é um tema muito amplo, que ele esbarra em vários outros temas. A questão da crueldade animal, porque quem é que entregaria o filho? Toma meu filho. Ninguém entrega. Nem o cachorro a gente entrega. A macaca não entrega o seu filhote. Ela cuida do seu filhote, ela amamenta, ela protege. Então, para se pegar esses filhotes, eles mataram os pais, a mãe especialmente. Então, a gente tem aí violência sobre violência e um prejuízo para o meio ambiente incalculável. E isso ratifico. Nós estamos embaixo desse guarda-chuva, não é? Então, por gentileza, o próximo. Trago aqui para vocês 2 depoimentos que eu coletei dessa pesquisa que nós fizemos junto aos RPPnistas. E eu coloquei ali A e B. O primeiro, para vocês verem, assim, realmente depoimentos muito comovedores, tá, gente? Porque tem pessoas que realmente são até ameaçadas de vida. Embora os caçadores da região sejam conhecidos de muitos, ninguém acusa os criminosos, provavelmente por temerem retaliações. São pessoas abusadas que já se instalaram em uma casa distante da minha sede, cerca de 700 metros, e dormiam, cozinhavam e deixavam rastro da sujeira. Então, nós tivemos, nesse sentido, né, nessa esteira aí, muitos depoimentos comovedores do sofrimento, que é a gente gerir uma reserva ambiental e com medo, sendo acuados e sentindo a falta da presença do poder público. E um B também, porque a gente acredita que se nós não tivéssemos esperança de que é possível mudar esse cenário, nós não estaríamos aqui, não é? Seria uma perda de tempo. A gente realmente acredita. E a gente tem mostras disso.
Então, vou tomar a liberdade aqui até de dizer quem foi que fez esse depoimento, está aqui presente, né? O Antônio, que também é um RPPenista. E ele falou: o trabalho de conscientização junto aos alunos das escolas da região vem fazendo efeito. 2 caçadores da região abandonaram a caça após a negativa de seus filhos de comerem carne de caça. Tal atitude foi sugerida em nossos encontros com os alunos. Então, mais uma prova do poder da educação, da transformação das mentes. Então, a próxima, por favor. As solicitações que a gente traz, vou terminar a minha fala, que nós trazemos proposições, mas nós precisamos ser escutados. Nós precisamos que haja um interesse também do poder público para olhar para essa questão, né, junto com a gente, porque a gente sabe que sozinho ele não vai conseguir resolver, e nem nós sozinhos vamos conseguir resolver. Mas, de repente, aí, unindo forças, a gente consegue melhorar um pouco essa situação. Então, o que a gente quer? O cumprimento do artigo 3 do Decreto 3.384-R. Né? Que foi o decreto que eu falei para vocês, precisa ser implementado. Né? Otimizar a fiscalização das RPPNs. Nós precisamos construir juntos um modelo de fiscalização mês a mês. Não sei, a gente precisa juntos tirar isso. Né? A gente precisa da presença dos órgãos fiscalizadores na floresta. Esse é um pedido, é uma necessidade, não é uma necessidade de um pedido só meu, é coletivo. E a gente pede também, né, a criação aqui de um espaço na ALIS, de um GT, porque eu contava que, nesse momento, nós teríamos a condição de estar discutindo junto com os órgãos fiscalizadores, mas eles não vieram. Então, a gente precisa realmente, Favato, ver uma condição da gente estar reunindo com eles num outro momento. A gente até entende que pode ter havido algum outro problema, algum desencontro, né? Mas se não puder vir, de repente, uma pessoa, mandar um representante, né? Mas a gente não pode, enquanto sociedade civil, fazer uma solicitação e ser ignorado. Eu estou cumprindo aqui o meu papel enquanto sociedade civil. Eu estou cobrando. E eu exijo do poder público que faça a sua parte. Pois bem, então a gente pede, né, que também sejam convidados outras OSCs, né, não apenas o Instituto Reluz. Nós estamos aqui provocando uma discussão porque alguém precisa fazer. Então a gente provoca e chama e fala: vem. Porque a gente sabe que tem muita gente trabalhando pela preservação no Espírito Santo. Então, a gente mostra um lado que é triste, mas a gente precisa também mostrar que existe esse outro lado. Existe educação ambiental nas escolas, existe várias pessoas que, às vezes, nem são donos de RPPN. Às vezes o cara tem um sítio, mas ele respeita a natureza, ele ama, ele preserva. E tem muitas pessoas que querem preservar. Então, eu peço a essas pessoas que sentem esse desejo, que se sentem realmente incomodados em ver, né, esse descalabro que é a caça na floresta, esse prazer mórbido da caça esportiva. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, a caça esportiva, né, que foi muito fomentada pela liberação das armas. Né? Ficou muito mais fácil do que era antigamente. Então, eu acredito assim... Bem, vocês sabem, eu sou escritora, né, Favato? Sou escritora, professora de literatura, eu tenho um compromisso, sou da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Então, eu acredito que a melhor arma de transformação não é a pistola, é o livro, é a educação. Então, essa é a bandeira que eu levanto e defendo. Então, eu queria pedir isso, né, aos nossos legisladores, essa força. Que você viesse com a gente, Favato, né? Chamasse os outros também, essa comissão. Fiquei sabendo aqui que a comissão até tem 2 meses, está tendo dificuldade aí de reunir, de ter quórum. Gente, meio ambiente. O bicho está pegando. Ou melhor, estão pegando os bichos. Desculpa aí o trocadilho. Mas assim, a gente ri de nervoso, né? A gente ri de ansiedade e é um riso irônico. E termino a minha fala agradecendo por essa oportunidade.
esse espaço precioso, tá, Favato? Obrigada por ter aberto para a gente e dizendo que a gente quer e precisa do apoio do poder público, dos órgãos fiscalizadores, porque do jeito que está não pode continuar. E convido vocês a se juntarem a nós. Ah, esse é o Riobaldo, é uma jacupemba que vive lá, que foi solta. Se vocês olharem ali, ela é anilhada, né? Ela foi solta pelos Cetas Ibama. Já não está mais com a gente, porque no começo ela achava que ela era um frango. Eu falava para ela, você não é um frango, você é uma jacupemba da Mata Atlântica. Abre essas asas e voa, vai para o mundo. Brincava assim com ela, né? E ela aprendeu realmente. Outras jacupembas vieram da floresta, elas interagiram ali. Hoje ela foi lá para a mata. Mas é outro animal também muito vulnerável, tá, gente? A caça, enfim. Muito obrigada. Tem aqui os nossos contatos, estamos à disposição e vamos conversar. Obrigada. Obrigado, Renata. Assim, eu acho que é sempre muito bom ouvir, né, quem está lá dentro da reserva. Realmente a Renata e o esposo têm essa sensibilidade de estar lá vivenciando isso aí, sentindo na pele, né, um medo, apreensão. Chegou ali, eu vi o condomínio do lado, né, praticamente, de vocês lá, que antes, naquela apresentação de 2018, não tinha nada, era tudo mesmo uma mata fechada que tinha na sua região e nos seus vizinhos ali. E dizer que a comissão está à disposição, sempre, né? É sempre difícil, são temas que são sensíveis à sociedade, mas é sempre difícil unir os atores necessários para estar fazendo tocar esse tema. A gente tem essa dificuldade faço parte da Comissão de Meio Ambiente desde o primeiro mandato, né, desde 2006. Então a gente tem sempre essa dificuldade de estar agindo aí, principalmente o IEMA, o IBAMA, são órgãos que são assim demandados, mas que dificilmente estão presentes nas reuniões. A gente pede a sensibilidade para que eles se façam realmente presentes nas outras reuniões. Quando convocados, eles vêm. Mas é difícil a gente estar abrindo mão sempre de convocação. A gente precisa de ter esse companheirismo, essa sensibilidade de tê-los mais vezes aqui. Algum dos outros representantes quer fazer alguma fala nesse sentido também? O Adalberto, o José Antônio e o Luiz Alberto? Pode, à vontade. Isso. Pronto. Bom, gente, em primeiro lugar, eu queria parabenizar aqui a todos, o presidente aí da comissão, por esse evento. Parabenizar a Renata pela ótima exposição. E realmente, assim, reforçando aqui a questão que ela já colocou, a falta dos outros órgãos, mas, assim, eu gostaria de fazer aqui alguma proposta à própria Comissão de Meio Ambiente. A primeira delas é de que a comissão pudesse fazer uma visita a toda a região de montanha, não só lá em Domingos Martins, onde a gente está, né, a RPPN. Eu estou morando lá dentro de um condomínio, que é o condomínio mais antigo do município, é o condomínio Parque das Hortênsias, e ele, eu posso dizer que ele é um exemplo de que se pode fazer, pode se desenvolver sem desmatar, porque ele tem mais de 100 quintas com casas construídas, sendo mais de 400 mil metros quadrados de mata preservada. Então, quer dizer, conhecer de perto essa realidade dos municípios de Montanhas Capixaba, onde, de 2019 e 2020, houve um aumento, o Espírito Santo lidera o desmatamento dentro da nossa região de montanhas,
o Espírito Santo ocupou o primeiro posto de 2019 para 2020, com mais de 400% de desmatamento do que resta, o remanescente de Mata Atlântica. Ou seja, só nos resta pouco mais de 12%. Isso são dados de 2020. Com o andar extremamente elevado do desmatamento que tem ocorrido ultimamente, eu acredito que está pouco mais de 10%. Tanto Santa Teresa, Domingos Martins, eu tive recentemente Patrimônio da Penha, lá em Divino São Lourenço, fiquei horrorizado com quanto desmatamento que já tem lá, de que não tinha há poucos anos atrás, e assim deve ser os outros lugares, né? E aí, quer dizer, qual é, uma das soluções para esse desmatamento? É criar, e aí a Comissão de Meio Ambiente, com seus pares na Assembleia, pode se colocar um projeto para se transformar as regiões de montanha, um projeto onde estimula o turismo através do turismo ecológico. Quer dizer, os condomínios podem ser construídos, mas que seja feito tal qual um condomínio igual esse que eu moro. Quer dizer, que mantém uma boa parte de mata em pé. Você pode estimular mais as questões das RPPNs. Mais pessoas podem aderir, mais proprietários podem aderir, e as RPPNs podem, dentro delas, ser estimulado, por exemplo, o turismo ecológico, turismo de observação de aves, de conhecimento de espécies botânicas e etc., a flora. Então, tudo que estimula o turismo ecológico é que pode conseguir minimizar essa destruição que vem acontecendo com as matas. E lembrando, a Renata coloca a questão dos animais, colocou a questão muito bem da água, e isso não afeta apenas os animais. O homem já está sendo afetado. São Roque do Canaã não passa nenhuma seca, um período de seca, sem ter que ser abastecida com água que vem de outros municípios. Então, assim, o homem de hoje já está tendo essa necessidade da água. E ela lembrou muito bem, é o Rio Santa Maria e o Rio Jucu que abastece mais de 50% hoje da população da Grande Vitória. E é a árvore em pé que mantém, quer dizer, que alimenta o lençol freático, que, por sua vez, vai alimentar os rios, os lagos e daí por diante. Então, e a terra nua, ela, além de não alimentar o lençol freático, ela leva os resíduos todinho, ele corre direto à água para ir assorear os nossos mananciais. Então, senhor presidente, eu acredito que, principalmente na ausência dos outros órgãos que a Renata referiu, eu acho que o papel aqui agora, hoje, o senhor aqui representa a nossa maior esperança. É o presidente da comissão, pode levar aos pares da comissão e aos pares da Assembleia para começar a estudar um projeto, porque isso não é apenas um problema do ambiente de si, não é um problema só dos animais, tudo isso mas vai afetar o animal principal, que é o racional, que somos nós, crias, todos nós crias da natureza. E, principalmente, não é para só pensar no hoje. Nós temos um compromisso, nós vamos passar e talvez a água não acabe de tudo. Mas daqui quantos anos vai isso ainda ter água? Ela é um bem também finito. E nós sabemos disso, né? Já está lá
a questão mundial, né, com relação à questão do aumento da temperatura, que está fazendo lá o degelo, e assim vai. Quem é que... Quer dizer, a mata, mais do que produzir oxigênio, ela absorve CO2. Então, é o maior pulmão, por isso que ela é chamada de pulmão da humanidade. E o Espírito Santo, com pouco mais de 10% de mata atlântica, não tem jeito. Não é um lugar para se fazer projetos igual estão se abrindo adoidadamente. Projetos de criar condomínio. A reserva de Pedra Azul, hoje, quer dizer, sempre tem uma área no entorno dela que é chamado de amortecimento. É isso, Renata? A área de amortecimento da própria reserva, que é uma ajuda para impedir que a mata morra, essa área de amortecimento olha só, em 1986 ou 89, não lembro bem, governo aquele que foi vice do Camata, esqueci o nome. Em 1986, já tinha um projeto, junto com o Instituto Jones dos Santos Neves, governo do Estado, acho que Vale do Rio Doce, preocupada com os desmatamentos no entorno da reserva da Pedra Azul. Isso em 86. Quer dizer, de lá para cá, o que já se cresceu de condomínios e etc. Então, assim, essa coisa aí, até assim, os próprios empresários podem participar. Eles não vão deixar de criar, eles têm que ter criatividade para poder colocar projetos que possam manter a mata em pé. E é preciso lembrar que mata primária está sendo desmatada. Essas matas são proibidas por lei federal que está lá, o SOS Mata Atlântica, tem lá se desenvolvido para tentar fazer essa defesa. Então, assim, é muito importante, eu acho, sairmos daqui, já que a presença dos outros que pode vir para um segundo momento, mas a Assembleia Legislativa, através de Vossa Excelência, tem aqui um papel agora fundamental, né, nessas ausências de outros que aqui discutiu. Né? Fazer essa visita lá, será um prazer lá recebê-los lá com a Renata, lá no Domingos Martins, mas ver também Santa Teresa, pelo que a gente tem informação, está ocorrendo o mesmo processo. Beleza? Mas é isso aí. Muito obrigado. Santa Teresa, Santa Leopoldina está no mesmo processo, e é a mesma abertura de condomínios. Agora, com a palavra, José Antônio Alvarenga, nosso representante do Direito Ambiental da OAB. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer aqui, em nome da OAB, o convite que foi feito para a Comissão de Direito Ambiental, e vou dizer que a OAB está à disposição para fazer uma parceria com a comissão da ALICE. Nesse momento muito importante para o Estado, onde há ameaças de todos os lados na área ambiental. O Adalberto foi muito feliz na fala dele, ao citar o exemplo de Domingos Martins. Eu conheço lá o Parque das Hortênsias, e realmente um condomínio foi feito com a concepção do nosso lá em Santa Teresa. Eu digo do nosso porque nós temos um condomínio lá em Santa Teresa em 1987. Na época que foi constituído, não existia essa preocupação com o meio ambiente. Era um sítio de lazer, um grupo de amigos. Mas quando nós ficamos sem água em 2010, no final de semana, nós mudamos a nossa concepção. Aí vimos o mal que a gente estava fazendo. Quando você está perto de uma mata, você tem que dar muito mais do que o normal para você compensar a presença de uma construção de uma casa perto de uma mata. Então, o que nós fizemos lá? Em primeiro lugar, resolvemos reflorestar. Tiramos o eucalipto que existia lá, o café, onde foram feitas as casas, onde era o cafezal. Então, nós não derrubamos nenhuma casa lá, nenhuma árvore lá para fazer casa nenhuma.
mas tiramos o eucalipto e o café e plantamos, até agora, 4.987 árvores da Mata Atlântica dentro do empreendimento. Então, mesmo nos lotes nossos, a presença da Mata Atlântica é visível. E isso fez com que a nossa água lá aumentou a vazão em mais de 10 vezes. Nós tivemos que mudar o encanamento, as tubulações de água dos vizinhos lá de baixo, por conta do volume de água que passou a captar pelas árvores, né, que seguram a água dos lençóis e tal. Então, isso é muito importante. A Renata estava falando, aliás, agradecer também o convite que a Renata, né, por essa iniciativa que ela teve. A Renata é parceira nossa das RPPNs. Quando você falou dos macacos e da morte da macaca, lá no na Ecovila Bom Destino, nós tivemos um caso lá de um grupo que estava fazendo uma trilha, uma mulher, e eu não estava perto dela, mas eu não tenho como duvidar da palavra dela. Disse que ela apontou a câmera para fotografar a macaca com o filhotinho nas costas, a macaca apontou para o filhote. Quer dizer, eles têm sentimentos. Eles têm sentimentos. Então, a gente tem que preservar esses animais. Nosso empreendimento lá, nós trocamos a energia bifásica para trifásica. Quando a EDP foi lá com os postes da iluminação externa, nós mandamos voltar. Por quê? Se você coloca a energia nas ruas, de frente para a mata, os animais não dormem. Não dormem. Então, se você está com casa num local desse, que lá é moradia mesmo nossa, você tem que priorizar os animais. Então, e nisso nós fomos privilegiados, porque recompensados por isso. Agora, recentemente, teve o alinhamento dos planetas. Eu estava lá na minha casa, quando eu tive o meu celular, eu fotografei o alinhamento dos planetas. Por que eu fiz isso? Porque eu não tenho iluminação externa lá me incomodando. Apesar da Lua, naquele dia, foi possível fotografar claramente o alinhamento dos planetas. Eu dou esse exemplo porque, e vários outros, né? Por exemplo, nós não cercamos a nossa reserva porque nós temos que privilegiar os corredores ecológicos. Então, se a gente cerca a reserva, você não permite o animal beber água. Nós fizemos vários reservatórios de água, né, para aproveitar a água da chuva e tal. Então, eles descem à noite para beber água. Então, essa concepção de que o animal tem prioridade, isso aí, os condomínios que estão sendo feitos agora, em Santa Teresa, é um absurdo o que está sendo feito. E eles tinham que reservar pelo menos uma parte do lote para plantar árvores, porque aí você vai ter a captação. Do jeito que está hoje lá, nós vamos ter grandes problemas na frente, como estamos tendo com São Roque do Canaã. Então, eu quero agradecer o convite e colocar à disposição para outros eventos. Muito obrigado. Luiz Alberto, está tranquilo? Então, Renata, eu gostaria de agradecer a presença de todos, do Adalberto, né, do Luiz Alberto e da Renata, e dizer que a comissão está à disposição, sim, de fazer as visitas, de estar nessas RPPNs aqui do Estado, junto com os demais pares, e sempre à disposição. Renato pode vir aqui quantas vezes for necessário que você assim quiser, Renato. A porta da comissão está aberta para você sempre, só entrar em contato com a Vanilson, com a gente mesmo, mandar uma mensagem que a gente abre a palavra, porque sempre são temas de nosso interesse, de interesse da sociedade. Esse ano nós, como você falou das comissões, nós não fizemos reuniões anteriores, porque nós fomos visitar a Vale, a Celore. Esse ano a gente fez as visitas lá em loco das duas empresas, e agora realmente começa o debate, e nesse mês já está programada agora a volta das empresas aqui para justificarem os acordos que foram feitos lá atrás da CPI ainda do meio ambiente, quando fui presidente. Essa foi a nossa reunião. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a nossa reunião e convido a todos para a próxima reunião, dia 11 de maio, às 12h10. Obrigado a todos a participação, e vamos agora desenrolar esta nova missão, né, que é a proteção dos nossos animais, que a comissão, nós colocamos a Comissão de Meio Ambiente e Proteção aos Animais. Obrigado a todos. Boa tarde.
A TV Assembleia acaba de transmitir a reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais. O tema debatido foi caça e tráfico aos animais silvestres. Mais informações você confere daqui a pouco em nosso site e às 10 da noite no Jornal Panorama. TV Assembleia mais perto de você.